Olá e bem-vindos ao curso de Redes de Computadores 1. Meu nome é Célia e esse é o capítulo 4, seção 4.4, parte 2. Vamos falar de NAT. NAT é uma técnica bastante utilizada para a tradução de endereços IP de uma rede local doméstica que tem um conjunto de endereços IPs ditos privados, que não são roteáveis na internet. E a gente tem aqui um roteador de borda que implementa o NAT e um IP público que pode ser alcançável para o restante da internet. Né? Então, quem faz essa tradução entre os endereços IPs privados que tem dentro da rede, por exemplo, da rede local doméstica, pode ser uma rede de uma pequena empresa, né? E o endereço público é o roteador NAT. Todos os pacotes que saem da rede doméstica, da rede local, eles saem com o endereço IP de origem 138.76.29.7, que é o endereço IP do roteador NAT. Interessante, né? Então, qualquer pacote que sai com esse endereço IP de origem. No restante da internet, quando um servidor ou qualquer outra máquina ele vai devolver o pacote, ele vai devolver para o endereço IP do roteador NAT, para esse endereço IP, 138.76.29.7. Bom, como que o roteador NAT, então, encaminha esse pacote para a máquina interna correta? É através da técnica NAT. Basicamente, quando o pacote sai, ele preenche uma entrada numa tabela de tradução de endereços IP, que é a tabela NAT, e quando ele volta, o roteador consulta essa tabela e encaminha para a máquina apropriada. Então vamos ver como é que faz isso. A grande motivação do NAT foi usar apenas o endereço IP para conseguir conectar, né, na internet várias máquinas de uma rede, por exemplo, de uma rede residencial ou de uma rede de uma pequena empresa. Então, os endereços da rede local, eles tipicamente não precisam ser explicitamente endereçáveis, né, ou visíveis ao mundo, a não ser que você tenha algum tipo de servidor na sua rede local, né? E aí seria interessante que ele fosse visível ao mundo. E aí tem algumas técnicas para fazer isso. O NAT, então, ele substitui o endereço de origem e a porta de origem pelo endereço IP do roteador NAT e uma nova porta. Tá? E isso fica registrado na tabela NAT. Ele, então, nessa tabela de tradução do NAT, ele associa esses pares de endereço IP de origem, porta de origem, e endereço IP do NAT, porta do NAT. Quando ele recebe de volta um datagrama, ele substitui, então, esses dois campos no pacote. Observem que essa substituição ela fere um pouco a independência entre camadas, né? Ela fere a independência entre camadas, porque o roteador está ali operando no nível IP, no nível 3. Então é aceitável que ele manipule e altere campos do cabeçalho IP, como o campo TTL, que os roteadores decrementam, né? E como aqui no caso o IP de destino, ou IP de origem. Mas o campo porta ele fica no cabeçalho do protocolo de transporte. E aí já não é tão aceitável, então, que o roteador ele altere o campo porta. Concordam? Então, essa é uma discussão longa sobre se o NAT deveria fazer isso, mas é a forma como ele implementa. Ele substitui tanto o endereço IP quanto o campo porta. Então, o primeiro passo do NAT ele ocorre quando um pacote sai de uma máquina cliente da rede local, da rede residencial, né? E ele vai para a internet. Quando ele sai com o endereço IP de origem da rede local, 10.0.0.1, por exemplo. E aí, quando ele chega no roteador NAT, ele recebe um novo endereço IP, que é o endereço IP do roteador, 138.76.29.7, e uma nova porta, no caso aqui a porta 5001. A porta daquele fluxo será 3345. Passou a ser a porta 5001. Quando um pacote volta destinado ao roteador 138.76.29.7 na porta 5001,
O roteador consulta a tabela NAT e vê qual é a máquina interna que está nessa porta 5001. É a máquina 10.0.0.1 na porta 3345. Legal? E assim você consegue então usar endereços IPs privados numa rede local interna, acessando a internet através de um roteador NAT que tem apenas um endereço IP endereçável na internet. E com isso você consegue aumentar o número de dispositivos conectados na internet sem gastar todo o universo de endereços IPs. E essa é uma grande motivação aí do IPv6, né? Uma grande necessidade do IPv6, que é a escassez de endereços IPs na internet. Ok? Uma coisa interessante também é que essas máquinas elas só são endereçáveis se houver uma entrada na tabela NAT. Então, se um atacante, por questões de segurança da informação, né, se um atacante tenta acessar a sua rede local e ataca o roteador, ele só vai conseguir encaminhar um pacote para a rede interna se houver uma entrada na tabela NAT associada a uma das máquinas na rede interna. Né? Então, ele teria que atacar, por exemplo, aqui nesse exemplo, a porta 5001 do roteador. E aí esse pacote de ataque iria ser encaminhado então para a porta 3345 da máquina 10.0.0.1. Ok? Então é interessante também o uso do NAT, porque provê uma nova camada de segurança para a rede interna. Não é tão fácil para um atacante atacar a rede local. Né? Bom, algumas observações. O campo porta ele tem 16 bits, então você pode ter até 2 elevado a 16, 65.535 conexões simultâneas com um único endereço do lado da LAN. Tem essa controvérsia, né? Já explicamos, porque ele viola o argumento fia-fia e mexe no campo porta da camada de transporte. Bom, falta de endereço IPs, que é também uma das motivações do NAT, ela vai ser resolvida de maneira mais adequada pelo IPv6, né? Que a gente vai falar em breve. Bom, se o NAT ele só uma máquina externa, um cliente externo, só consegue acessar um servidor que esteja na rede local, se houver uma entrada no NAT, como que eu faço então para um cliente acessar um serviço na minha rede local? Digamos que na minha residência eu coloco um servidor de vídeo, por exemplo, para ficar monitorando as câmeras da minha casa. E eu quero acessar esse servidor de vídeo da rua. Né? Então existem algumas opções para isso. A primeira solução é configurar no roteador NAT, e eu tenho que ter acesso de administrador do roteador NAT, configurar ele estaticamente para a porta do servidor que eu quero acessar. Por exemplo, se eu tenho um servidor rodando na porta 2500, eu posso já configurar aqui um mapeamento de portas. Em geral, nos roteadores NAT chama de port mapping, de mapeamento de porta. Eu posso então mapear a porta 2500 desse roteador na porta 2500 ou na porta 25.000, por exemplo, da máquina 10.0.0.1. E aí com isso, o cliente ele vai acessar o meu roteador NAT na porta 2500 ou na porta 25.000 e com isso a requisição vai ser então encaminhada ao servidor. Ok? Essa é uma primeira alternativa, mas ainda assim ela requer que o cliente saiba o endereço IP do roteador NAT e saiba qual é a porta que eu decidi mapear para acessar o meu servidor, ok? Enfim, se eu sou administrador da rede, eu consigo gerenciar isso. E é uma opção. Existe uma segunda solução um pouco mais dinâmica, que é usar um protocolo chamado IGD, Internet Gateway Device. O IGD ele faz exatamente a mesma coisa que o Port Mapping, só que ele faz isso automaticamente. Ele roda no roteador NAT e ele observa se já tem portas configuradas em servidores da rede local. E se tem, ele vai e programa então a tabela NAT com aquelas portas. E aí com isso você não precisa programar ela manualmente. Né? Ele evita, então ele automatiza aquela configuração estática do mapeamento de portas do NAT. Ok? E a terceira solução, que é muito comum, que é talvez a mais utilizada, é usar um servidor externo. Então, esse servidor externo tem acesso à internet, tem um IP válido na internet,
E aí aqui na minha meia de rede local, quando eu instalo um servidor meu interno da rede local, eu envio uma mensagem de controle para um servidor externo. Isso é feito pelo Skype aqui, como esse exemplo também. E aí quando eu faço isso, no momento em que o meu pacote é enviado pelo roteador, ele já programa a porta e o endereço IP da tabela NAT. E esse campo de porta e endereço IP ele é encaminhado para o servidor, que vai saber o endereço IP do NAT, que eu estou agora, e a porta que está sendo usada. Isso foi feito pelo próprio NAT. Bom, um cliente ele vai sempre acessar esse servidor numa porta conhecida desse servidor. E esse servidor, então, traduz para o endereço IP do meu roteador NAT atual e para a porta que foi estabelecida atualmente. E aí, com isso, a conexão é feita entre o cliente e o servidor da rede local. Protocolo ICMP, Protocolo de Mensagens de Controle da Internet. O protocolo de ICMP ele surgiu com uma necessidade de comunicar erros na internet e rotas também, e anúncios de rotas. Então a gente vai ver que o ICMP ele tem dois campos principais, tipo e código, né? E esses dois campos, então, são usados para indicar alguns tipos de erro ou de código de controle, de mensagem de controle. Por exemplo, o ping pode usar tipo e código 0, e aí ele pode responder com algumas mensagens de controle do tipo: o tipo 3 e código 0 indica rede de destino inalcançável. O tipo 3 e código 1 indica hospedeiro de destino inalcançável. O tipo 3 e código 2, protocolo de destino inalcançável. O tipo 3 e código 3 é usado inclusive pela ferramenta Traceroute, é a porta de destino inalcançável. E por aí vai. Né? Anúncios de rota de protocolos de roteamento são enviados também, em alguns casos, pelo protocolo ICMP, usando o tipo 9 código 0, é o caso do protocolo SPF, que roda na internet. O Traceroute também usa o tipo 11 e o código 0 para indicar TTL expirado. Então, quando um pacote chega no roteador e seu contador de tempo de vida ele expira, ele é decrementado e chega a 0, o ICMP com tipo 11 e código 0 é retornado para a origem, né? E por aí vai. Então, um exemplo aqui do Traceroute, né? Traceroute é uma ferramenta bem interessante, recomendo que vocês executem ela em casa e simplesmente executem Traceroute para um domínio qualquer que você queira, ou uma máquina qualquer que você queira descobrir a rota, traçar a rota. E você vai ver que o Traceroute ele envia 3 pacotes. Esses pacotes são pacotes UDP, e o primeiro pacote tem os primeiros 3 pacotes têm TTL igual a 1, depois os próximos 3 pacotes TTL igual a 2, e aí o que acontece? Se ele tem TTL igual a 1, quando ele chega no primeiro roteador e o roteador decrementa o campo TTL, o campo tempo de vida, do cabeçalho IP, esse TTL vira igual a 0 e o TTL expira. E aí ele retorna aquele código de erro TTL expirado de volta para a fonte. Né? E aí a fonte fica medindo o tempo de ida e volta, o round trip time, né? O tempo de ida e volta. E ele sabe então qual é o atraso que houve para uma mensagem até o primeiro roteador e voltar. Depois ele incrementa o TTL e manda mais 3 mensagens. Depois ele continua incrementando o TTL mais 3 mensagens. E aí ele vai recebendo então as respostas de TTL expirado e vai medindo o tempo de ida e volta e qual é o atraso então que leva para chegar a cada roteador. Nesse segmento UDP que o Traceroute usa, ele usa um número de porta aleatório, improvável, ou seja, é improvável que exista um processo na máquina de destino com aquele número de porta, porque ele não é um número de porta comum usado, então não deve ter nenhum servidor rodando naquela máquina com aquele número de porta. Né? Então, estatisticamente, você tem aí 2 elevado a 16, né? 65 mil portas diferentes, e aí o Traceroute escolhe aleatoriamente uma porta dessas. Quando o pacote UDP finalmente chega na máquina de destino, porque o TTL permitiu que ele chegasse lá, né? Provavelmente ele não vai ter um processo associado àquela porta e
o ICMP vai voltar com o código de erro 33, que é porta inalcançável, não é host inalcançável não. É porta inalcançável. Vamos ver aqui, 33, ó, porta de destino inalcançável, certo? Então ele volta com porta de destino inalcançável, e aí quando o, o programa do Traceroute recebe, então, a mensagem CMP33, ele percebe, cheguei no host, está inalcançável, então já cheguei no meu destino, e eu consegui, então, traçar a rota completa. Legal? Bem bacana, né? Recomendo que vocês executem o Traceroute em casa. O próximo protocolo que a gente vai falar, finalmente, é o IP versão 6, que está aí há mais de 20 anos, certamente mais de 20 anos, especificado e em vias de implementação, já está sendo implementado em vários domínios. A grande motivação foi a escassez de endereço IP da internet. O endereço IP de 32 bits, 2 elevado a 32, permite 4 bilhões de endereços IP diferentes, só que esses 4 bilhões já estão sendo usados, né? A gente já tem mais de 4 bilhões de dispositivos conectados à internet. E em grande parte, graças ao NAT, graças ao DHCP, esses 4 bilhões conseguem, então, usar a internet. Mas é fato que endereço IP agora é um recurso bastante limitado e a internet está precisando de mais bits para o endereço IP. Então, o IPv6 ele aumentou o campo de endereçamento, em vez de 32 bits, são 128 bits. Então você tem agora 2 elevado a 128 bits possíveis endereços IPs no IPv6, o que daria para botar um endereço IP em cada grão de areia da Terra, né? Literalmente. Bom, além dessa motivação da escassez de endereço IP, tem também a motivação de melhorar o processamento dos cabeçalhos, então aquela questão de cabeçalhos com muitos campos opcionais ou campos não utilizados, né? A fragmentação do IP também, que é uma funcionalidade pouco utilizada, e também para prover qualidade de serviço. Hoje em dia a gente sabe que a maioria do tráfego da internet é de vídeo, né? E a internet original, lá com o IPv4, não foi preparada para transporte de fluxos multimídia. Atualmente a gente executa muitas funções nos sistemas finais para ter uma qualidade boa nas transmissões multimídia, né? E o IPv6 vem então como, de uma forma melhor, tentar lidar melhor com qualidade de serviço para fluxos multimídia, né? No caso do IPv6, o cabeçalho é de 40 bytes de tamanho fixo, não é permitido fragmentação. Ou seja, se houver necessidade de fragmentar, essa fragmentação tem que ocorrer na fonte. Então, criou-se aí um novo tipo de mensagem de erro, que é pacote muito grande. Esse erro volta do ICMP para a fonte se a conexão passar por algum enlace que precise diminuir o tamanho do pacote, e a própria fonte então já faz essa função de reduzir o tamanho do pacote. Tá? Bom, coisas idênticas aqui, o campo versão, indicando a versão 6 do IP, classe de tráfego semelhante ao tipo de serviço, né, type of service. Aqui a classe de tráfego então é usada para diferenciar os tráfegos e os fluxos. Aqui tem uma coisa legal, o rótulo do fluxo, que é um flow label. É bem interessante para criar circuitos virtuais em cima da rede de comutação de pacotes, né? E aí o fluxo identificaria aquele fluxo, aquele circuito virtual. Tamanho dos dados, e aqui é o tamanho dos dados. O próximo cabeçalho é semelhante ao protocolo, é o próximo protocolo, né? TCP, UDP, IP. TTL, é o limite de saltos. Endereço de origem, só que agora são 128 bits, e endereço de destino, 128 bits. E o cabeçalho não é mais de tamanho variável, ele é de tamanho fixo, o que facilita o processamento em velocidade mais alta, né? Algumas mudanças, não tem mais o checksum, né? Era uma função redundante, enfim, que era também pouco utilizada, e aí os roteadores não entendem que com os canais de comunicação atuais a probabilidade de erro no cabeçalho IP é mais baixa, e ela foi reduzida então removida, né, para reduzir o tempo de processamento em cada salto. Não existe o campo opções também,
foi retirado do cabeçalho. E aí, se você quiser implementar alguma coisa diferente do IP, você pode usar o campo próximo cabeçalho para implementar alguma opção de algum outro protocolo futuro. O ICMP v6, então, ele tem algumas mensagens novas, como eu já falei, pacote muito grande, né, que volta para a fonte se houver necessidade de fragmentação. Outras funções de gerência e de segurança também, tá? Foram implementadas na versão 6 do ICMP. Ok, bom, eu falei que o IPv6 está em vias de implementação já há alguns anos, né, mais de 20 anos. A gente não tem como parar e ter um dia que a internet toda muda, todos os roteadores da internet vão mudar para IPv6, mas eles estão mudando aos poucos, e alguns domínios vão implementando IPv6 no seu domínio, e a solução adotada na internet é da implementação e implantação de túneis entre ilhas IPv6. E como é que funciona? Imagina que aqui a gente tem um domínio com roteadores IPv6, aqui eu tenho outro domínio com roteadores IPv6, mas no núcleo da rede aqui eu tenho alguns roteadores que só falam IPv4. São roteadores mais antigos. Então, na solução adotada, é criado um túnel lógico entre esses roteadores IPv6, de forma que B enxerga E como um roteador vizinho. Tá? Como é que é essa implementação na prática? Os pacotes IPv6 são trafegados até um roteador de borda que fala com um roteador IPv4. Esse roteador de borda vai encapsular o pacote IPv6 dentro de um pacote IPv4 e vai mandar o pacote IPv4. Sendo que o payload desse pacote IPv4 tem um pacote IPv6 aqui dentro. Então, aquele campo próximo protocolo vai dizer IPv6 no próximo protocolo. Mas tudo bem, o pacote IPv4 vai fluir até o final do túnel, até esse endereço desse roteador, que é o endereço IPv4. Aqui ele desencapsula, tira o pacote IPv6 que está dentro do pacote IPv4 e encaminha, então, continua encaminhando o pacote IPv6 até o destino. E essa, então, foi a solução adotada para fazer a transição entre IPv4 e IPv6, enquanto toda a internet não é capaz de rodar o protocolo IPv6. Ok? Bom, com isso a gente termina a sessão 4.4. Na próxima sessão vamos falar sobre algoritmos de roteamento.